a grande leitura que a gente tem no ano que vem é em relação. Acho que a incerteza. Lógico que é um cenário que traz incerteza para todos os principais ativos, todas as principais variáveis da economia. Mas aquilo que acho que impactou muito, né, nesses últimos 6 meses foi a revisão das expectativas para o PIB do ano que vem, né, da atividade do ano que vem. Isso, com certeza, a política também atrapalha ou traz menos previsibilidade, né? Então, a gente achava que em 2022 o Brasil ia crescer 3%, depois 2,5%, depois 2%, depois 1%. Hoje, talvez, os mais otimistas esperam talvez 1%, e tem gente falando de uma possível recessão no ano que vem. Então, eu acho que embaralha um pouco A gente sempre brinca, né, Bom, nas redes sociais, assim, mas o Ibovespa não é o PIB. Tá, mas tem muita empresa, se o PIB entrar em recessão, a empresa ou vai decrescer ou vai crescer muito pouco as suas receitas, vai ficar mais difícil de gerar resultado, né, as companhias que dependem de Brasil. Então, acho que é isso que talvez seja a grande incerteza. Tem gente ainda otimista, né, o próprio Ministério da Economia, o governo ainda otimista com um crescimento, de certa forma, saudável para o ano que vem. E a média, né, do consenso de mercado, principalmente os grandes bancos, falando que a gente pode entrar em recessão no ano que vem. Tá? Isso impacta a projeção de PIB, de Ibovespa, né? Projeção de lucro de algumas companhias, né? Pode ser bastante relevante. Isso que traz dúvida para o desempenho do Ibovespa no ano que vem. Né? Mas, enfim, eu acho que ainda tem uma sinalização de que, até o que eu queria reforçar, eu falei hoje de manhã, aqui, na verdade hoje à tarde, é que olhando para o Ibovespa, né, a gente está fechando a primeira semana de novembro, caminhando para a segunda semana de novembro, eu acho que a gente pode ter ainda um final de ano feliz em termos de recuperar parte das quedas, né? Ou seja, fechar o ano pelo menos próximo do 0-0. É isso que eu esperaria. Talvez ali 120 mil pontos. Eu acho que temos potencial para isso ainda esse ano, tá? Ou seja, ter novembro, dezembro. Seriam altas fortes, né, para o Ibovespa num curto espaço de tempo. Mas acho que é possível, pelo menos o Ibovespa está tentando segurar essa tendência no curto prazo, né? Deixa eu te mostrar um gráfico diário rapidinho, porque a gente tem falado sobre isso um tempão também, né? Eu também acho que o Papai Noel pode aparecer aqui para ajudar a gente até o fim do ano. Eu falo isso porque a gente está num ponto muito importante de suporte aqui. O Júnior, bota a tela aqui, por favor, para todo mundo ver o gráfico inteiro. Aí, a gente consegue ver essa linha vermelha aqui, um nível de suporte muito forte. A gente olha num gráfico simples aqui, passamos 610, e eu não mostro muito esse próximo modelo aqui no nosso programa Analytics, porque tem muita informação aqui e pode confundir algumas pessoas. Mas aqui, quando a gente vem para cá, a gente entende que nós não vamos passar esse nível aqui de 96 mil sem uma forte recuperação. Então, de qualquer maneira, a gente está chegando perto. A gente pode, em qualquer momento, voltar a subir, já tem suporte no curto prazo, ou a gente pode cair um pouquinho mais, ainda tocar aqui nessa linha vermelha aqui embaixo, e aí, quando esse curto prazo começa a voltar a subir, o alvo daqui vai ser aqui em cima, tá vendo? Se eu clico aqui, o azul vira azul lá em cima, então esse é o nosso alvo. Outra maneira de ver é assim, desse jeito aqui. Esse azul acende azul lá em cima. Só que o problema, Marco, é que quando a gente chega aqui de novo em cima, a gente tem um fenômeno muito interessante, clássico de reversão. A gente ganha cada vez mais combustível, e quando você ganha cada vez mais combustível, isso é a questão de continuação da venda. O que eu quero dizer com maior combustível? Aqui a resistência foi 10,7, depois 34, depois 72, depois 144, aí 305. Então, a gente está ganhando cada vez mais combustível e vai ser cada vez mais difícil, então, quando o preço tentar subir. Por isso, eu estou fazendo esse desenho de subir, bater cabeça e depois virar e lançar uma onda 3 para baixo.
porque agora com 2 linhas azuis aqui, o alvo vai ser a segunda linha azul aqui na frente. Então, estou falando de maio, junho, o nosso Ibovespa perto de 75, 80 mil, uma onda 3 para baixo. Tem mais uma coisa que a gente pode investigar, mais ou menos nessa situação aqui. E isso é um outro modelo que normalmente eu não mostro aqui também. E isso é basicamente que se essa linha azul 305 tem um 292 na resistência aqui, e tem, então ele está mais do que confirmado do ponto de vista estatístico. Então esse é o desenho que eu vou deixar para todo mundo. Aí você fala, não, mas tá maluco. Se eu colocar isso no semanal, não faz muita diferença, né? A gente consegue imaginar no gráfico semanal o preço fazendo isso tranquilamente, né? Então, é isso que vai acontecer. É um pouco mais sofisticado hoje, com um gráfico que normalmente eu não mostro, né, aqui. Mas ele dá algumas dicas para a gente e ele acrescenta um pouco mais a nossa confiança na estatística. Sim, com certeza. O Bo, deixa eu só interromper aqui. Na verdade, vamos... Se você puder falar depois rapidinho sobre o dólar, depois eu queria só falar um pouquinho. Eu vou até aproveitar aqui e abrir o release, que acabou de sair o resultado da Taurus e a gente estava muito ansioso aqui por esse resultado. A gente veio comentando, recomendando. E o resultado foi muito, muito bom, muito bom. Acho que superou todas as expectativas. Lembrando que a gente tem 2 casas de análise fundamentalista que cobrem o papel oficialmente e nós somos uma das 2. Então eu vou fazer aqui uma análise rápida, né? Aqui ao vivo para todos, mas foi publicado. Eu recebi aqui o comunicado e os resultados vieram muito bons. A companhia gerou quase 700 milhões de reais de EBITDA aí no acumulados 9 meses do ano. Só para vocês entenderem um pouco da projeção, né? Isso que no começo das nossas projeções, alguns meses atrás, isso a gente esperava para o ano, tá? E eles fizeram em 3 trimestres, né? Em 9 meses. Ou seja, até brinquei aqui no Twitter agora, a gente vai ganhar um trimestre de graça, né? Ou seja, a companhia fez a projeção que, na minha opinião, ia fazer no ano, eles fizeram em 3 trimestres, fizeram em 9 meses. Então a leitura é que a gente tenha revisões para cima, fazendo contas simples, a companhia pode fazer 1 bilhão de EBITDA no ano, né? Tem mais um trimestre ainda para entregar, mas o resultado, as margens foram muito boas e promete amanhã o papel. Amanhã de manhã a gente vai estar com eles aqui às 8 horas da manhã, vai ser a primeira reunião ao vivo aqui na BBC News para comentar com o presidente e com o CFO ao vivo. Mas deixa eu analisar um pouquinho aqui. Então, se você puder passar rapidinho no dólar e depois já na Taurus e depois eu comento o resultado dela aqui com mais detalhes, tá? Então, vamos dar uma olhadinha no dólar e na Taurus rapidamente. Enquanto eu vou olhando aqui o resultado da Taurus. Vamos lá no dólar. O dólar no gráfico diário, vamos voltar para algo simples. O dólar no gráfico diário, ele está num canal de alta. E quando ele chegou aqui perto de 5,80, chegou no alvo, né? Agora a gente está imaginando o dólar voltando para cá. E aí é uma região assim bastante suporte aqui atrás, imaginando depois uma reação por aqui. Marco, não é muito complicado ver um gráfico, né? A gente tem algumas regras simples, né? Por exemplo, se o preço está fazendo topos e fundos ascendentes, a gente imagina que ele vai simplesmente continuar fazendo topos e fundos ascendentes. Então, esse seria um chute, é sempre um chute, né? Mas é uma análise de continuação do status quo. A gente vê aqui também um pouco de complicação quando a gente muda de nossos indicadores, porque aqui também tem o alvo bem aqui embaixo. Então, mudar de novo para aquele modelo que eu acho muito simples, muito intuitivo, é só colocar seu mouse e ver onde estão as cores. Então, se eu colocar meu mouse aqui nessa resistência, ele acende a mesma cor aqui embaixo. Então, ele está dizendo que o dólar pode voltar para 4,80, mas eu acho muito difícil chegar rapidamente lá.
Tá vendo aqui, ó, a gente colocou o mouse aqui, ele falou que o alvo está aqui em cima. Passou agora a página daqui, você passa abaixo dessa linha azul, e agora a gente pode imaginar ele voltando dessa maneira aqui. Aí, provavelmente, se ele chegar nesse ponto aqui e não ganhar suporte no curto prazo, se não aparecer nenhuma linha roxa, aí a gente pode romper e cair mais, tá vendo? Não estou ganhando nenhum suporte aqui. Então, isso significa para mim que a probabilidade é começar a furar aqui e voltar nos fundos anteriores, 5,2, 5,30, né? 5,20, 5,30. Eu acho que é mais provável esse nosso dólar começando a cair a valorização um pouco mais do nosso real. Não é um gráfico muito fácil de ver, não tem linhas verdes ou linhas vermelhas, mas tem essas linhas coloridas e elas representam o limite de estabilidade no gráfico e não é uma boa aposta de acreditar no rompimento dessas linhas aí. Normalmente o preço se reverte quando ele bate nessas linhas. Então vamos ver se a gente não volta para 5,30, 5,20, por aí, até o fim do ano.